Começamos. Legal. Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas e todes. É com muita satisfação que a gente inicia mais uma formação aberta, Educação em Museus, hoje com a presença do professor e pesquisador Tiago Inhandeva, que é um parceiro nosso aqui do Museu de Arqueologia e Etnologia. A formação estava prevista para começar às 9 horas, mas por conta de alguns problemas de conexão que eu estava tendo com o professor Tiago, a gente estava tentando solucionar, né, essa questão. Agora mesmo ele caiu novamente, eu vou aguardar para ele retornar e para a gente poder dar continuidade à formação. Ele está voltando aqui, deixa eu adicionar ele, e, bom, e quase não, depois de um ano de pandemia e de trabalho no mundo virtual, essas situações, elas são bem corriqueiras, as questões de conexão, de programas, a gente vem aprendendo a lidar com esse cyber-universo. Então, eu peço a compreensão do público. Essa palestra ficará gravada, depois todo mundo pode nos acompanhar e assistir quando quiser, né? Bom, a formação aberta, ela passou a acontecer no mundo virtual a partir de agosto do ano passado. Então, esse é um trabalho que o museu faz desde longa data. Então, pelo menos desde 2013, toda quinta-feira de manhã, é o momento que a gente usa para fazer a formação da equipe do museu. Estudantes de graduação que desenvolvem bolsas de extensão, de pesquisa conosco. Então, esse é um trabalho que a gente faz questão, né, de contribuir com a formação desses jovens. E isso acontece toda quinta-feira pela manhã. Com a pandemia, a gente continuou esse trabalho de forma remota e, a partir de agosto de 2020, ano passado, a gente, então, abriu esse processo para que outras pessoas pudessem participar. A gente, inclusive, abriu com uma fala muito interessante da professora Marília sobre descolonização dos museus, que foi uma fala bem interessante, colocando esse desafio para as práticas e para as instituições, hoje, no mundo contemporâneo, e desde então, a gente vem convidando uma série de profissionais para contribuir com a nossa formação e com a formação da nossa equipe. Para quem precisar de declaração, tem um link na descrição do vídeo que vocês podem preencher, e aí em torno de 15 dias vocês vão receber no e-mail. A gente também pede a compreensão que a nossa equipe é pequena e a gente não consegue mandar de um dia para o outro ou de uma semana para outra, então demora um pouquinho a declaração, mas ela chega, tá bom? E eu gostaria também de, em nome do museu, pedir desculpas pelo professor Tiago, porque por uma falha de comunicação, acabou ocorrendo um evento simultâneo, que vai começar daqui a pouco com o professor Silliman. Eu já conversei com o Tiago, expliquei a situação, isso também foi um aprendizado para nós, do ponto de vista da gestão desse universo digital, e essa formação ficará gravada, e para quem quiser pode assistir depois a qualquer momento, tá bom? Então, eu vou apresentar o professor Tiago, e com isso, passar a palavra para o nosso convidado. Quem quiser deixar perguntas, comentários, pode fazer isso no chat, e no final a gente vai ter esse momento também de conversa e de debate, tá? Bom, o professor Tiago, ele é indígena Guarani Inhandeva, ele atualmente mora na aldeia Tereguá, que, para quem não conhece, fica na terra indígena Araribá, no interior do estado de São Paulo, próximo a Bauru. Ele é formado em Pedagogia Intercultural pela USP, formado também em Pedagogia Convencional e com especialização em Antropologia pela Unisagrado. Atualmente, ele é mestrando em Antropologia Social pelo PPGAS USP, pelo Departamento de Antropologia, e pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios, o CESTA, que também é da Universidade de São Paulo. Ele é conselheiro de Cultura Municipal, membro do Fórum de Articulação dos Povos dos Professores Indígenas do Estado de São Paulo, autor do livro Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos, além da participação como autor em outros livros de autoria coletiva.
Ele também é curador e colaborador da exposição indígena que está em cartaz hoje no museu, chamado Resistência Já, Fortalecimento e União dos Povos Indígenas, Caingangue, Guarani-Andeva e Terena, que foi um processo colaborativo puxado e coordenado pela professora Marília. E a sua fala de hoje, o tema é Perspectiva Guarani-Andeva sobre Educação Escolar Indígena na Atualidade. Bom, a gente agradece muito a presença do professor Tiago, ele deu uma caidinha de novo, mas ele já está voltando. Vamos esperar o microfone ser conectado para o Tiago começar o nosso trabalho. Tiago, você está ouvindo? Estou ouvindo. Legal, Tiago. Então, a palavra... Bacana. A palavra é toda sua. No momento, a gente não te vê. A gente não está vendo a sua imagem. E o seu microfone agora também ele ficou mudo. Vamos aguardar um pouquinho. Então, esperando o momento ali do microfone do Tiago conseguir conectar. E a professora Marília está comentando aqui, é assim mesmo, a internet cai, né? A gente cai, energia cai, muitas situações ocorrem. E depois aí de um ano de trabalho no formato remoto, a gente vem aprendendo a lidar com essas situações, né? Vamos esperar o Tiago retornar novamente. Bom, a gente agradece a disponibilidade de todo mundo que está aqui para assistir, para acompanhar esse encontro. E com uma temática super importante, que é essa movimentação de ouvir os nossos parceiros indígenas. Tiago? Voltei. Legal. Bacana, Tiago. Então, a fala está contigo. Eu vou comentando com você, olha, Tiago, cortou a voz ou não. A gente vai fazendo esse bate-bola, né? E muito obrigado, novamente. A gente só tem a agradecer a sua disponibilidade e seu tempo para contribuir com a nossa formação, tá bom? A palavra está contigo. Bom, Maurício, eu quero primeiramente dar um bom dia a todos. Ariporã, Pamempé, bom dia em Guarani, a minha etnia. Eu, desde já, agradeço pelo convite do MAI, que tem sido aí nosso parceiro aí ao longo dos anos, né, dos últimos anos. Tenho participado quase sempre dos eventos do museu, em parceria com o museu aqui também da região da comunidade indígena, que é o Museu Indianuíri. A professora destaca também essa parceria com a professora Marília, que tem sido aí, né, um canal de diálogo com essas instituições da área da museologia e que tem oportunizado também outros diálogos, né, além da questão da museologia. E, como sempre, a educação escolar indígena ela está também nesses espaços de discussões. Então, a pedido, né, da instituição, de vocês aí, principalmente de você, trazer essa discussão tão importante e atual para que as pessoas possam entender o funcionamento dessa educação escolar indígena, né, nesse mundo contemporâneo. Então, quero tentar passar para vocês um pouco dessa trajetória minha, que acadêmica e também
uma formação reflexiva, crítica do meu eu enquanto indígena passa por essa instituição contemporânea que é a educação escolar indígena contemporânea, né? Então, eu acho que fica mais fácil para a gente ir entendendo através da apresentação que eu vou compartilhar com vocês aqui. Legal, Thiago. Deixa eu subir ela aqui. Você consegue visualizar? Ela está abrindo para a gente, só um minuto. Abriu. E só fazer um comentário. Um pouco antes, eu e o Thiago, a gente estava tentando colocar em módulo tela cheia, a gente não conseguiu. Então, o que a gente combinou com o Thiago, ele vai apresentar dessa forma, dá para a gente ler, é só quem estiver assistindo de casa, colocar no módulo tela cheia, né? E dessa forma a gente vai se ajudando, tá bom? Thiago já está apresentando aqui, obrigado. Eu só vou testar novamente, que eu mudei o ponto de internet aqui, para ver se abriu de tela cheia aí para vocês. Ah, legal. Aqui, abriu para vocês? Senão eu volto, diminuo a tela novamente. Tela cheia ainda não, Thiago. Continua naquele modo mesmo de trabalho. Tá, tudo bem. Então, o título, né, desse diálogo de hoje, dessa apresentação, fala da perspectiva Guarani Andeva sobre a educação escolar indígena, essa que eu estou dizendo, né, que é essa contemporânea. Um olhar Guarani Andeva porque é a partir do meu olhar, né, ou do olhar de outros Guarani Andeva, né? Mas, de qualquer forma, também consigo ter uma ideia também dos outros olhares dos outros povos indígenas que eu tenho contato também, né? Então, acredito que tanto o olhar Guarani que eu estou trazendo através da minha fala também contempla em muito os povos indígenas, mas é importante que eu vou dar uma ênfase, né, nesse olhar, nessa ótica do Guarani Andeva. Então, eu gostaria de começar falando, né? O Maurício já me apresentou, sou mestrando em Antropologia Social pelo PPGás da USP e estou no processo de qualificação, né? Vou ver se eu consigo qualificar ainda esse mês. E, então, na sequência, eu vou falar da minha formação enquanto esse sujeito indígena guarani, né? Então, eu tenho uma origem ancestral, como, não sei se todos têm uma familiaridade com a literatura clássica, que falam dos Guarani, principalmente dos principais etnólogos e antropólogos do início do século XX, né, que é o Kurt Nimandaju, o Schaden, e outros que vieram, né, depois dessa linha desses precursores aí, né, que registraram muito da cultura guarani, né, dos grupos guarani no qual eles tiveram contato. E então eles vão falar, né, nessa literatura que esses guarani, eles que estão hoje aqui nessa região do Araribá, ou seja, no litoral paulista, eles vieram, né, de uma região conhecida como Iguatemi, que fica hoje no Mato Grosso do Sul, em meados do século XIX. Então, eles vinham no movimento religioso em busca da terra sem mal, que é o Ilumane para nós. Então, desses três grupos, né, registrado pelo Nimandaju, que é os primeiros saem os Taniguá, o Baiuva, e depois os Apapucuva, né, que é da onde
a minha origem vem desse grupo, né, dos Apapocuba. Então, meu tataravô, minha tataravó, depois minha bisavó, são descendentes desse grupo, né, que vieram nesse período. E então, a partir daí, né, agora já mais na atualidade, eu sou natural da terra indígena Laranjinha, que chama Tecoananaim, que fica no município de Santa Amélia, no Paraná, que foi onde eu nasci. Depois, com o passar do tempo, eu vim para a aldeia Nimandaju, que foi na onde eu passei a maior parte da minha vida, durante quase mais de 20 anos, morando nessa comunidade. Também tive uma passagem breve na aldeia Pacovatã, que é conhecida como, oficialmente, né, pela Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, como posto indígena Pananal, sendo uma das primeiras posto indígena, né, na região do litoral paulista, que fica no município de Peruíbe. Então, morei ali também, tive muito contato com a família do cacique João Gomes, o filho dele foi meu professor, o Birajara, e hoje tenho os outros filhos dele como amigos também, professores indígenas. Então, uma experiência também nessa comunidade. E hoje, atualmente, eu estou morando na aldeia Tereguá, que é uma aldeia aqui da terra indígena de Araibá, do município de Avaí, uma aldeia formada por duas etnias, Terena e Guarani. E então, atualmente, eu estou nessa comunidade, né? Então, essa é uma trajetória no qual eu mostro aí a minha origem ancestral e depois as comunidades indígenas. E eu vou me formando, né, enquanto esse sujeito indígena, enquanto esse sujeito Guarani. Então, nos aprendizados a respeito da cultura Guarani-Andeva, essa formação acaba que se dando, né, durante as minhas experiências e essa ligação com os meus ancestrais, né, os Guarani-Apapocuba, que vieram da região do Iguatemi. Então, essa análise que eu trago, essa experiência, essa trajetória, ela acaba coincidindo um pouco com a minha formação, né? Que eu vou falar depois, mas todo esse levantamento, esses registros, a importância de registrar isso para saber quem eu sou, né? Da onde eu descendo, quais são as minhas raízes. Então, isso está muito dentro dessa minha formação enquanto pesquisador e educador indígena. E enquanto pesquisador, e hoje nessa área da antropologia, é importante dizer que a gente também tem que estudar, né, a antropologia e antropólogos, e eu me identifico muito com uma fala, um texto da Maren Straten, que ela fala assim do antropólogo, né? Que ele pode lançar uma luz diferente sobre a experiência das pessoas, de modo a iluminá-las. As pessoas saberão mais sobre si mesmas. Né? Então, eu acho que a minha pesquisa ela está indo por esse lado, através da minha formação enquanto sujeito indígena, acadêmico. Então, é uma forma de iluminar essas pessoas, né? Para que elas possam saber mais sobre si mesmas. Então, é uma autoantropologia, né? Do autoconhecimento. Então, ainda da minha origem ancestral, né? Em uma das registros, né? Feito por Nimandaju, o Chaden escreve uma nota sobre isso. Essa é uma tábua da família no qual descendo que está em um dos registros, né? Feito por esses dois antropólogos.
que mostra, né, essa genealogia da família no qual eu descendo. Então, aqui a minha avó, né, essa é a Amélia, aqui no qual acho que a seta dá para vocês verem, ela é essa Amélia Nhapunum, que é filha do Araguirá, que pertence à família Honório, que era do Iguatemi. Então, essa é um pouco da árvore genealógica. Então, essa árvore, essa tábua, né, da família Honório, está em um dos textos publicado pela revista do Museu São Paulo, Museu Paulista. Então, o contato com esse texto, quando eu venho falar aqui com o museu, né, através dessa parceria, desse convite do museu, é importante destacar. Né, eu falei da professora Marília, então eu fui encontrar esse texto através dela, né, uma experiência muito bacana que eu desconhecia totalmente. Então, essas pesquisas, essas parcerias, os amigos que a gente vai fazendo, essas instituições que tem, né, desse âmbito, né, da pesquisa, né, da etnologia, então, nos traz, né, nos leva a essas informações importantes. Então, isso hoje ilustra, né, um pouco dessa pesquisa que eu faço. Então, nos dá fundamento para poder falar, por exemplo, sobre a minha ancestralidade, né, da onde que eu descendo, da onde que a minha parte Guarani e Andeva ela vem, né? Então, Maurício, você continua me ouvindo? Oi, Thiago. Sim, tá ótimo. A gente está te ouvindo bem, e também acompanhando os slides. Qualquer coisa, eu volto em cena aqui e te aviso. Tá tudo certo. Continua. Tá, então vou seguir. Continua a transmissão, tá indo. Tá ótimo, tá tudo perfeito. Só para saber, para não. Qualquer coisa, eu aviso, pode ficar tranquila. Opa, oi, Thiago. Thiago? A gente está te ouvindo bem. Oi. Não, só para. Oi. Ah, tá. Né? Tô tentando voltar aqui agora na apresentação. Pera aí. Tá ótimo. Agora, Fica qualquer. é só um probleminha de voltar aqui. Eu já volto com ela. Tá. A apresentação agora, ela. Você parou, né, de apresentar. Aí, pronto, Isso. voltou. Deixa eu voltar aqui. Tá. Adicionei novamente. Pronto. Voltou, Thiago, tudo certo. Tá. Tá na genealogia, né? Isso. Tá. Então, continuando, só para ilustrar agora um pouco do que eu estava dizendo das comunidades onde eu vivi, né? Então, aqui é uma foto da aldeia Laranjinha, no município lá de Santa Amélia, no Paraná. É uma aldeia que ainda eu tenho contato, tem esse vínculo de, é, de família, de amizade. Então, sempre nas oportunidades, eu visito essa comunidade de origem. E depois, né, que da aldeia Nimandaju, na onde eu vivi, né, durante boa parte da minha vida, também, né? Então, essas duas comunidades, elas têm um vínculo muito próximo, né, de parentesco, né? A minha avó saiu da Nimandaju, foi morar no Laranjinha,
Aí lá depois teve minha mãe, eu nasci, depois nós voltamos, minha avó. Então, assim, são duas comunidades que têm esse vínculo até hoje. Então, aqui uma foto lá na aldeia Bananal. Meu padrasto, ele foi chefe, né, de posto pela FUNAI. Então, ele, a minha mãe e meu irmão, né, assim, são poucos registros na época que a gente acabou fazendo lá, mas essa, né, eu guardo muito carinho. Aí depois, agora atualmente, né, uma foto aqui da entrada da aldeia Treguá, que é a aldeia que eu estou há quase 5 meses, né? Como eu disse, é uma aldeia que também ela tem as suas origens da aldeia de Mandaju, né? Então, ela acaba que é uma aldeia nova, né? Ainda está quase seus 20 anos, mas são famílias também que saem do Nimandaju durante um certo tempo, né? E formando essa nova aldeia. Bom, então essa foi para fechar, né? Uma apresentação, né? De quem sou eu, né? Da onde que eu venho, da onde que eu vivi, né? Como que vai se dando essa formação enquanto indígena, um indígena guarani que circula, né? Por as comunidades da etnia. Então, assim, então isso vai me dando uma base de formação guarani dentro, né, da cultura guarani. Então, nessa trajetória, nesses anos, né? Então, também tem uma trajetória enquanto universitário indígena, né, o eu acadêmico. Então, os universitários indígenas hoje é uma, é uma presença que está cada vez mais se consolidando dentro das universidades públicas, particulares. Então, são muitos indígenas hoje, comparado a 20 anos atrás, né? Então, também muito se dá as políticas de ações afirmativas, né? Políticas de cota, que tem garantido os vestibulares diferenciados, tem garantido a presença indígena, né? Seja na formação, na graduação, na pós-graduação, mas ainda precisa muito avançar. Então, a minha primeira entrada numa formação de ensino superior se deu em 2005 pelo curso de formação intercultural dos professores indígenas de São Paulo. Também coincide com a minha entrada na educação escolar indígena, também no mesmo ano, né? Então, me formei pela USP, pelo FISP. Depois, na sequência, eu volto, né, para um ensino superior, fazendo agora pedagogia convencional. E, na sequência, logo faço uma especialização em antropologia aqui em Bauru, na Universidade Sagrado Coração. E aqui eu destaco, né, que é uma universidade católica, assim como outras universidades católicas, que tem programas de formação, bolsas para indígenas, né? Então, ainda eles mantêm ainda essa essa aproximação, né? No sentido de ceder bolsas. E aqui nós temos esse programa. Só a especialização ou pós-graduação que não entra no programa dessa universidade. Então, em 2017, né, de 2012 a 2017, eu faço essas formações, né? E em 2019, que na sequência, esse interesse pela antropologia, desde a primeira formação, que é da licenciatura intercultural, eu acabo tendo aí uma aproximação com a antropologia, que esses cursos de formação de professor acaba sendo formação de professores pesquisadores. Então, a antropologia ajudou a construir a educação escolar indígena na atualidade. Então, ela sempre está presente, né? E na pedagogia convencional também, as instituições vêm adotando a antropologia também em alguns cursos, né? Como uma disciplina importante. Então, foi me aproximando cada vez mais da antropologia. E, por coincidência, voltei à USP agora, em 2019, e estou, né,
fazendo agora o mestrado em antropologia. Minha orientadora é a Marta, né? A Marta Amoroso. Então, essa é a minha passagem acadêmica. E aí algumas fotos para ilustrar. Esse foi uma foto, um registro durante a formação do FISP, a primeira formação, ali durante uma atividade. Aqui a outra foto já num seminário antropológico, né? Aqui eu estava defendendo a minha monografia, também que o título era, aliás, o tema voltado à educação escolar indígena, mas com foco no ensino da língua, dentro do ambiente escolar. Na foto também vocês podem ver aqui, assistindo uma freira, né? Sempre a presença das irmãs, das freiras, né, nos cursos. E aqui mais recente, né? Os indígenas que estão na USP hoje, né? Nós temos aqui, além de mim, a Shirley Pancará, que é do povo Pancará. Temos o Jaime, que é Mairuna, e o Emerson Guarani, né? E agora nós temos outros indígenas que entraram também. Então aqui foi durante uma reunião dos estudantes, dos representantes estudantes, da comissão, né? Tem um registro muito importante aí. Acho que vai ficar para a história. Bom, e mais recentemente, a literatura indígena, né? Entra na minha vida, agora o eu escritor, né? Então, antes, recente, eu estou falando de um livro de autoria indígena que eu publiquei, né? Recente de autoria, um livro de autoria. Mas antes, durante o processo de formação, a primeira formação, nós produzimos livros didáticos e paradidáticos, que também eu sou coautor desses livros, com textos, atividades. Então, acredito que tenho 8 livros desses produzidos durante essa formação. 2 recentes também, né? Que é um pelo museu, que foi um ajuntamento de falas, de textos importantes, que também sou coautora, e tem um capítulo, e também um livro pelo CESTA, que é o Centro de Estudos Ameríndio, em parceria com a editora Primata, onde reúne aí, no ano de 2020, textos de indígenas para compor compilar, né, esses textos para formar um livro que pudesse ser de ajuda à pandemia, às comunidades indígenas, então mais um livro de coautoria. E também no ano de 2020 eu consegui publicar um livro, né, que é o primeiro livro de autoria, Quando eu caçava tatu e outros bichos. Então, através dessa publicação de livro aí, tem me levado para a área da literatura indígena, refletir sobre isso. Então, eu trouxe aqui essa fala um escritor, acho que dos precursores também, que tem hoje bastante destaque no cenário da literatura indígena e da literatura como um todo, que é o Daniel Munduruku. Ele diz o que ele fala sobre a literatura indígena. É um grito de denúncia por tudo aquilo que nosso povo viveu. Ainda que um povo ou outro esteja muito bem ou esteja bem colocado dentro da sociedade brasileira, é preciso que esse grito continue para que o Brasil não esqueça de tudo aquilo que nós sofremos. Os nossos antepassados sofreram ao longo dessa trajetória histórica. Então, a literatura indígena é diferenciada, porque ela vai trazer a voz do indígena, o grito, né, o grito de denúncia. É uma militância também sobre isso. Então, nesses livros que a gente acaba publicando, está trazendo, né, um olhar indígena, seja ele de qual povo o escritor pertence. Daniel Munduruku, do povo Munduruku, e são mais de 60 escritores indígenas já com obras publicadas. Então, só para mostrar, né, desses livros que eu sou coautor e autor, né, alguns deles aí são esses, né, e alguns para uso da escola.
Tem livro também da língua, né, da língua guarani, no primeiro livro de gramática, onde nós produzimos aí uma sistematização da língua guarani dentro do padrão de escrita. Então, os livros indígenas acabam indo, né, para nesse segmento, né? Bom, e aí, Maurício, tá me ouvindo? Estou, Tiago, a gente está acompanhando bem. Você me ouviu, Tiago? Agora estou te ouvindo. Legal. A gente está te ouvindo super bem. Tá bom. É só para mim ter certeza para poder continuar. Perfeito. Bom, então agora eu entro na educação, né? A educação escolar indígena. E é importante a gente saber que tem a educação indígena e a educação escolar indígena. Então, são coisas diferentes, né? Então, nós temos duas imagens aí que elas ilustram qual é o significado, qual a concepção de educação indígena e qual é a concepção de educação escolar indígena. Então, de um lado, eu tenho um momento onde um professor tradicional, que é aquele que detém um conhecimento, uma sabedoria, ele repassa essa sabedoria, esses conhecimentos, esses saberes para os mais jovens. Né? Então, ele socializa, né, num ambiente que não é um ambiente institucional, né, do ponto de vista ocidental, como a escola é uma instituição ocidental. Né? Então, aí ele utiliza o espaço que tem na comunidade. Então, uma aula aí ensinando sobre a comida tradicional, o alimento tradicional. Então, essa é a educação indígena. E do outro lado, nós temos já a educação escolar indígena, que é essa educação já dentro de uma instituição. Né? Então, um momento de aula onde a professora está utilizando, né, ali aquele espaço, o quadro negro, os alunos sentados. Né? Então, é um modelo, né, de educação. Então, nós temos a educação indígena de um lado e a educação escolar indígena do outro. Então, é importante a gente ter, né, essa noção, essa compreensão. Então, essa concepção que eu estou dizendo de educação indígena, então, trazendo aqui uma citação de uma linguista que chama Terezinha Marré, ela vai falar: quando fazemos a menção à educação indígena, estamos nos referindo aos processos educativos tradicionais de cada povo indígena, aos processos nativos de socialização de suas crianças. Esse empreendimento, é preciso entender, não implica, não passa por conhecimento escolar algum. Então, era isso que eu estava dizendo, né? Que são conhecimentos transmitidos, são processos próprios, né, de ensino que não se dá, né, dentro de uma instituição. Ela se dá em todo o ambiente daquela comunidade. Né? Então, todo aquele espaço que as pessoas daquela comunidade têm à disposição é um espaço de aprendizagem. Né? E para os Guarani, um espaço muito importante é a casa de rezas, né? Que é o Oguatsu, onde ele vai aprender ali a maior parte dos ensinamentos, né? Porque o Guarani ele tem uma ligação muito forte com a religiosidade, com a espiritualidade, né? Onde o professor é o Tianamon, a Kediarui. Então, são os professores que nós temos, né? Os tradicionais professores. Então, é essa educação indígena. Cada povo indígena vai ter, né, os seus modelos, né, as suas formas de educar dentro do sistema cultural daquele povo. E o que nós temos de hoje, né,
de concepção sobre a educação escolar indígena, também estou trazendo a professora Teresa Marrero, que ela vai falar. A partir do contato com o homem branco, no entanto, esse conhecimento passou a ser insuficiente para garantir a sobrevivência, o bem-estar dessas sociedades. É preciso agora também conhecer os códigos e os símbolos dos não índios, já que estes e suas ações passaram a povoar o entorno indígena. É assim que, historicamente, surgiu a educação escolar indígena. Então, essa educação escolar indígena, ela é necessária a partir do momento que o indígena não está mais isolado, né? A partir do momento que ele começa o seu entorno, ou a partir do momento que ele se depara com o não indígena, é necessário que ele compreenda esses símbolos, esses códigos, para que ele consiga se comunicar. E hoje é muito forte se dizer que é importante dominar esses códigos para que a gente lute pelos nossos direitos, pela garantia dos nossos direitos, né, pela educação das nossas terras. Então, a importância dessa educação escolar indígena e concomitante também a formação acadêmica, né, que vai garantir ainda mais informações para que se constitua, então, aí um conhecimento do mundo exterior, né, desse mundo do não indígena. Então, essa educação escolar indígena, ela trabalha dentro dessa concepção, né, de que o indígena também precisa, além de aprender a educação indígena, né, os conhecimentos tradicionais, ele também vai aprender os conhecimentos generalizados, universais. Tá? E aí, eu fiz um destaque, né, da live, e aí trouxe uma citação que eu acho muito importante para a gente entender, né, a escola indígena que nós temos hoje. Então, o questionamento sempre que acaba sendo feito é que tipo de escola temos e que escola queremos. Então, tem um antropólogo que eu tive a oportunidade de estudar com ele, o professor Donizete Grupioni, e ele vai dizer, né, em uma dos teus textos, dizendo assim, que a escola como instituição surge para os povos indígenas a partir do contato, impondo-se por meio de diferentes modelos e formas, cumprindo objetivos e funções diversas. A escola esteve presente ao longo de toda a história de relacionamento dos povos indígenas com representantes do poder colonial e, posteriormente, com representantes do Estado-nação, como no movimento pendular. Pode-se dizer que a escola se moveu num longo percurso, do passado aos dias de hoje, de algo que foi imposto aos índios a uma demanda que é atualmente por eles reivindicada. Utilizada no passado para aniquilar culturalmente esses povos, hoje tem sido vista como um instrumento que ele pode trazer de volta de pertencimento étnico, resgatando valores, práticas e histórias esmaecidas pelo tempo e pela imposição de outros padrões socioculturais. Então, a escola do passado, né, desde o momento do contato indígena com o europeu, o português e outros, né, outros povos depois, se oferece uma escola, um modelo de escola para os indígenas, né, mas que com o tempo essa escola ela é reelaborada, né, e hoje ela é um instrumento de luta, ela é um instrumento, ela é pauta do movimento indígena, né? Nessa semana, nesse mês está ocorrendo o acampamento Terra Livre virtual, aonde a educação escolar indígena ela aparece a todo momento, ela está relacionada com a luta pelo território, a luta pelo meio ambiente, pela saúde, e isso nós vamos ver aqui durante a apresentação nas falas de alguns Guarani que eu trouxe, né, dessa escola, que vai surgir agora no século XX, XXI, né, final do século XX, e vai se consolidando agora no século XXI. Então, antes, tem um marco muito importante, que é a Constituição Federal de 1988, que garante, né, esse novo modelo, esse novo paradigma, né, da educação escolar. Mas antes da educação
da Constituição Federal de 1988, como que era esse modelo, né? Como eram esses paradigmas de educação escolar para os indígenas. Então, começa com a catequização, né, através do ensino religioso, através, né, aí os mestres, os professores, eram os jesuítas, os padres, né, que tinham como objetivo catequizar, ensinar, né, o indígena esse conhecimento, né, de uma ideologia religiosa, cristã, judaica. Né? Então, isso através nesse momento, né, do contato, no século XVI, XVII, então isso vai acontecendo, e tem alguns resquícios ainda da catequização, ainda até tempos recentes, né? Então, um dos paradigmas também, o assimilacionista, tem muito a ver com a questão de domesticar, de integrar, né? Então, tudo isso está relacionado, né? Esse paradigma assimilacionista tinha como objetivo, né? Fazer com que o índio deixasse de ser índio, abdicar da sua língua, das suas crenças, dos padrões culturais, incorporá-lo, né, assimilá-lo aos valores da sociedade nacional. Então, outro paradigma bem é o assimilacionista de submersão, que tem como objetivo aí retirar as crianças das suas famílias, né, das suas respectivas famílias, de suas aldeias, e colocá-las em internatos, né, para serem catequizadas, aprender outra língua, que é a língua portuguesa, e tinha também uma ideologia aí de aprender a ser gente, né, porque o indígena é considerado não civilizado, selvagem, até nesse momento, né. Então, um outro também que se caracteriza nesse sentido, vai continuando, que é o paradigma, né, de assimilacionista de transição. Aí, qual era o objetivo? Pensando em termos linguísticos, esse modelo propõe um bilinguismo subtrativo. Então, como que é? O objetivo final era subtrair a língua indígena do repertório, né, desse falante, dessa criança. Substitui o referencial cultural indígena pelos valores da sociedade dominante. Aí, mais claro, quanto a esse assimilacionismo de transição, era que na alfabetização poderia aprender a língua indígena, né? Mas depois também aprenderia a língua portuguesa, e no final ficava só a língua portuguesa, né? Então, isso que fala de transição. Então, a língua indígena para ele aprender a língua portuguesa, e depois, no final, ele ficaria só com a língua portuguesa. Então, aqui eu trouxe umas imagens, e é uma imagem cedida também pelo museu, mas o Museu do Índio, do Rio de Janeiro, aqui da década de 40, na época do SPI também. O SPI também atuou dentro de uma política de educação, que era essa educação, né, integradora, assimilacionista, civilizar o indígena. Então, aqui algumas fotos, né, mostrando, né, os alunos indígenas. Eles, em uma das fotos, não sei se vocês vão conseguir ver, mas depois eu posso disponibilizar esse material para vocês. É um momento do hino, né, do hino nacional, que aonde está hasteada a bandeira, eles todos em fila, né, ali num formato cívico, né, de todo até militar, né, se a gente for pensar. E do outro lado, né, as crianças brincando, pessoas observando. Então, isso numa época que não era essa educação escolar indígena atual, onde a intenção, um grande objetivo é integrar, né, o indígena, assimilá-lo à comunhão nacional. Bom, e tudo isso, né, essa educação assimilacionista, integracionista, né, por que isso? Porque se tinha um imaginário do indígena. E como que era esse imaginário? Como que era essa figura do índio? Então, a professora Terezinha também ela fala assim, na concepção do que vem a ser o índio, oscila na imprensa, nos livros didáticos, na literatura, entre uma visão satanizada e uma visão idílica de indianidade.
Em muitos, o índio é descrito como um ser destituído de qualquer racionalidade e bom senso, um ser regido exclusivamente por instintos animalescos e, portanto, um ser agressivo, manhoso, não confiável, traiçoeiro. No outro extremo, o espectro da imagem construída do índio é aquela no qual ele é visto como um bom selvagem, aquele que sempre protege as florestas, aquele que é incapaz de qualquer maldade, um ser ingênuo. Nenhuma dessas visões, nem a visão satanizada, nem a visão idílica, corresponde à realidade. Então, assim, essa educação era baseada nesse imaginário, né? Nessa forma de ver, nesse estereótipo que foi criado, né? Do indígena, do selvagem, do indígena não civilizado, desprovido de uma língua formal, de uma língua reconhecida, né? Então, essa educação, ela tinha esse objetivo, né? Dentro desses pensamentos, né? De um lado, uma visão satanizada e de outro, uma visão, né, idílica, né? Criada dentro desse imaginário que ainda se tem nos dias de hoje, né? Que precisa ser trabalhado, refletido dentro das escolas como um todo. Maurício, está me ouvindo? Oi, Thiago, tô sim. A gente tá perfeito, tá te ouvindo bem e acompanhando os slides também. Tá tudo bem, Thiago, a gente tá te ouvindo. Estamos acompanhando perfeitamente a aula. Você tá me ouvindo, Thiago? Pessoal, acho que deu uma cortada, uma travada. Esperar uns minutinhos. A aula está muito bacana. O Thiago, ele deu uma caidinha, ele já deve retornar. Bom, para quem chegou no meio do encontro, quem quiser fazer perguntas, pode colocar no chat, que no final a gente vai ter esse momento para debate, conversa. Quem precisar da declaração, tem um link na descrição do vídeo, que vocês podem preencher, e a equipe do museu, em torno de 15 dias, a gente encaminha para o e-mail. Então, a gente vai pedir a paciência de quem está acompanhando, que essas questões de conexão são bem comuns. Então, às vezes cai e volta. Vamos aguardar um minutinho. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se o Thiago mandou uma mensagem para a gente. Vamos aguardar para a gente continuar. E quem está participando pela primeira vez da formação aberta, esse espaço geralmente acontece a cada 15 dias, que é o momento que nasce com o objetivo da formação interna da equipe de bolsistas, estudantes de graduação da Universidade de São Paulo que desenvolvem bolsas conosco, e com a pandemia, a partir do segundo semestre, a gente resolveu abrir esse espaço para o público em geral. E o que tem sido interessante, que tem acontecido um feedback muito bacana, é que, pelo fato de ficar no canal do YouTube, as pessoas que não conseguem acompanhar no momento podem assistir depois. Então, outras pessoas vêm falando, olha, Mal, o Thiago voltou. Thiago, deu uma caidinha. O seu microfone, ele está desligado. Vamos aguardar um minuto. Maurício. Voltou. Está me ouvindo? Sim.
A gente está te ouvindo, Thiago. Não, eu tive que entrar pelo celular aqui, que acabou a energia aqui da comunidade, e a internet desliga aqui a central. Aí eu entrei pelo celular. Entendi. Perfeito. Você quer que eu tento... Só para mim... eu ia te pedir para você, eu estou te vendo, você ir projetando aí pelo teu computador, compartilhar a tela da apresentação. E aí eu vou vendo pelo celular aqui. Perfeito. Vamos tentar fazer isso. A gente tentou um pouco mais cedo, mas como eu sou o moderador, naquele momento a gente não conseguiu. Mas vamos tentar de novo. E só um minuto. E, Thiago, sua aula está bem interessante. Acho que levantando várias perguntas. Deixa eu só colocar aqui onde estava. Só um minutinho. A figura, as fotografias. Aqui. A educação indígena. Eu vou compartilhar. Só um minuto. Share. Share screen. Perfeito. Aí, Thiago, você me fala se... o Thiago, ele deu uma caidinha novamente. Então, pessoal, pedimos a compreensão. A energia acabou lá na aldeia. O Thiago conectou pelo celular, ele está voltando aqui. Retornou. Vamos ver se ele consegue ver a tela que eu estou apresentando. E se alguém do público puder me dar um alô, se vocês estão vendo a apresentação que eu estou projetando, eu ficaria grato também. Enquanto o Thiago, ele conecta novamente. O seu microfone, Thiago, ele está desligado. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Não, isso tem que ser... Legal, obrigado, gente. Vamos aguardar um... O Thiago caiu. Novamente, vamos aguardar. Voltou. Oi, Thiago. Você nos ouve? Bom, a gente agradece todo mundo que está aqui presente. Oi, Thiago. Apareceu. Apareceu? Thiago, a gente te ouve. Oi, Thiago. Você me ouve? Oi, Thiago, eu estou te ouvindo. Deixa eu tirar aqui para ver se fica melhor. Você está me ouvindo? O seu microfone agora, ele ficou mudo. Só um minutinho. Deixa eu tentar por aqui. Alô?
Tiago? Oi. Oi, Tiago. Oi, te ouvimos. Você me ouve? Vamos aguardar, gente, um minutinho, enquanto o Tiago, ele conecta novamente. Esperar um minutinho. Bom, para quem chegou agora, a gente continua essa formação com o professor Tiago Inhandeva. Estávamos no meio da apresentação. Na aldeia faltou energia, e o Tiago ali está tentando conectar pelo celular. Então, estou aqui aguardando um pouco o encaminhamento que ele prefere dar a esse encontro. E essas questões de conexão no mundo digital e no universo remoto, a gente vem passando, e são situações que acontecem com todo mundo. Então, a gente pede a compreensão de todos e todas. Eu vou aguardar um minutinho, Tiago, e perguntar para ele o que ele prefere fazer. Né? Se a gente continua, ou, de repente, a gente posso combinar com ele, a gente grava a apresentação. Olha, voltamos. Oi, Tiago, você me ouve? Tiago? Eu vou mandar uma mensagem para o Tiago, que a gente não consegue te ouvir, Tiago. O microfone, ele está desligado, e eu te aguardo aqui para você nos posicionar. Bom, ele saiu novamente. Então, o pessoal que está acompanhando, eu vou mandar uma mensagem para o Tiago, só um minuto. Ver como a gente encaminha. Essas questões acontecem, né? Recentemente, no evento da USP, não conseguiram também apresentar. Oi, Tiago. Desculpa o transtorno, tá meio complicado aqui o sinal. E pelo aparelho móvel, agora que eu tô, né, a energia não voltou ainda, decidiu me presentear bem hoje. Imagina, Tiago, não é transtorno nenhum, essas coisas acontecem com todos nós, e a gente está aqui. Eu queria te perguntar, o que você prefere? A gente pode continuar a conversa, né, te ouvindo, eu posso apresentar, eu fiz um teste um pouco antes, o público que está em casa consegue acompanhar a apresentação, eu posso ir passando, você comentando, né? O que você acha melhor? Ou, se você preferir, a gente pode continuar essa conversa em outro momento, né? A gente pode depois retomar, enfim. Pois é. Gente, eu peço, né, para todo mundo aguardar. Eu vou mandar uma mensagem para o Tiago,
e talvez, né, por conta da queda de energia, então o Tiago, ele estava na escola que ele é professor, lá na aldeia Tereguá. E semana passada nós fizemos testes de conexão. Maurício? Oi, Tiago, Oi, voltou. oi. Estamos te ouvindo. Ó, então eu parei, só para a gente continuar, já que vocês estão me ouvindo, e desculpa a todos, na comunidade que o sinal não é muito bom, e para compensar acabou a energia, né? Então eu estou falando aqui pelo aparelho móvel e vou tentar, eu parei na apresentação que eu ia começar a falar. O Tiago, ele caiu novamente, e nós vamos... Ele está voltando. Ó, então vamos lá, vamos seguindo, eu vou aproveitar esse momento que eu tenho para falar e já direto no assunto. Então, a Constituição Federal de 1988, ela marca, né, a questão indígena, os direitos, as garantias dos indígenas, né, eles permanecerem quem eles são. Né? Então, capítulo 3, que ele acaba trazendo, né, no capítulo dos índios, no artigo 231, dizendo, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las e proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, esse é um artigo muito importante, no qual, para nossas reivindicações, para a defesa, a gente recorre a essa lei maior, né, que é a Constituição Federal de 1988. E o que ela traz, né, no seu, no, não só por ser uma lei, né, mas através dela ela vai garantindo muitos aspectos hoje dentro da questão cultural dos povos indígenas, né? Então, deles permanecerem quem eles são com todas as suas tradicionalidades. E aí, a partir da Constituição Federal de 1988, existem outras leis, né? Vão surgindo outras leis, né? Uma delas, muito importante, que é o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, que é o RCNEI. E aí ele fala, né, até tem uma fala, esse RCNEI, ele foi elaborado, né, por um grupo de educadores indígenas, antropólogos e pessoas, né, que contribuiriam para esse referencial, que seria, né, uma orientação de como que iria trabalhar, né, as escolas iriam trabalhar nessa nova concepção de educação escolar indígena. Então, o RCNEI, ele é de 1998, ele foi elaborado durante um tempo de mais de um ano, né? Então, com a participação de diversos atores e que contribuíram para essa elaboração. Então, uma fala de um professor, né, que aparece no RCNEI, ele diz assim: com relação aos fundamentos gerais da educação escolar indígena, dou mérito pelo reconhecimento
O Thiago cortou a sua voz. Thiago. Vamos aguardar, gente, mais um pouquinho. Então, a conexão, ela falhou, a gente perdeu a fala do Thiago, ele está conectado conosco, mas a fala cortou. Ele saiu. Eu vou parar aqui a apresentação, remover, e vamos aguardar mais um minutinho e ver como o Thiago prefere dar continuidade. E essas situações, elas são bem elucidativas, né? As pessoas estão comentando aqui, o Arclay, a professora Marília, desses desafios de um país conectado nessa pandemia. Oi, Thiago. Voltando. Contratempos. Olha, tá tranquilo, a gente está aqui, as pessoas estão te acompanhando, e a gente entende essa situação. Isso. Então, eu falei do RCNEI, né, como sendo sendo um referencial importante, né, que vem dar sequência, né, ao que a Constituição está dizendo, e outras legislações, né, que vão surgindo subsequente, né, a Constituição, né? E dentro da Constituição, além do artigo 231, que eu trouxe anteriormente, tem outros artigos, né? Tem, além do capítulo exclusivamente que trata dos indígenas, também tem outros 2 artigos, que é o 210 e 215, que assegura aí as comunidades indígenas, né? O ensino da língua, dos processos próprios, né? De ensino, e das questões culturais. Então, essa legislação, né, ela, além de garantir dentro do capítulo dos indígenas, também garante em outros artigos, né, essa questão da língua e também dos processos próprios de aprendizagem. Aí, outras leis subsequentes à Constituição Federal de 1988, que quem era responsável pela educação escolar indígena eram os órgãos indigenistas, aí no século XX, né, o Serviço de Proteção ao Índio, depois a FUNAI, e com a Constituição de 88, a FUNAI deixa de ser, né, a mantenedora da educação escolar indígena, passa a ser atribuído ao MEC, né, essa competência de integrar a educação escolar indígena dentro do sistema de ensino regular. Aí uma lei também muito importante, a famosa lei Darcy Ribeiro, que é a LDB de 96, né, que aí regulamenta todo o ensino, né, da educação no país, também traz em seus artigos aí a questão do ensino da língua, da formação do professor, das práticas socioculturais. Então, vem né, dentro dessas outras leis, né, que garantem aí a educação, né? Então, são leis importantes, além das diretrizes curriculares nacionais da educação escolar indígena, que se encontra dentro do Conselho Nacional de Educação, né, de 1999. Então, tem um parecer e uma resolução que vai determinar aí o funcionamento das escolas, né, com estruturas, diretrizes, calendários, currículos. Então, são leis importantes também, né, que vêm na sequência da Constituição, né, sendo reelaboradas para ir orientando, né, porque não é só competência do Estado, né, do governo federal, mas também dos estados e municípios. Então, essas leis, ela vem ajudando na implantação, na implementação da educação escolar indígena. Então, tanto a resolução e quanto o parecer do Conselho Nacional
vieram integrar um conjunto de normas de legislação nacional a respeito do direito dos povos indígenas em uma educação escolar indígena diferenciada, composto por princípios que, de modo geral, atendam à heterogeneidade de situações vividas hoje pelos, aqui é uma citação trazendo o Grupo Ione, ele fala 220 povos indígenas contemporâneos no Brasil, mas hoje a gente sabe que tem mais de 300 etnias, né? Segundo o censo, 305, e que falam mais de 270 línguas indígenas. Então, esses documentos, né, ele vem orientando como que trabalhar com essa diversidade sociocultural, sociolinguística, essa diversidade toda étnica que tem no país. Né? E, assim, para não me estender muito na questão da legislação, mas é importante a gente, porque só funciona se for imposição da lei, né? Isso que a gente está mostrando também, por um lado. Não vem tudo fácil, né? Com boa vontade política, não. Então, sempre tem que ter uma lei para impor, né, a essas instituições, para que elas implementem, né, a educação escolar indígena de fato. Então, o Plano Nacional, também, a educação escolar indígena acaba dentro do Plano Nacional, sendo, né, também levada para que seja, de certa forma, ofertada, né? Então, definiu alguns objetivos nesse plano de 2001, que tem já outros planos, né, vigentes, metas serem alcançadas em curto, médio e longo prazo, né, no sentido de universalizar a oferta de uma educação de qualidade, né, para todos e sociedade indígena, assegurando a especificidade da educação intercultural bilíngue e a regularização da educação escolar indígena dentro dos sistemas de ensino. Então, essas leis, né, que vêm regulamentando, vêm clareando de como que essas instituições elas vão ofertar essa educação contemporânea, né, essa educação escolar indígena contemporânea. Então, para que oriente, né, essas instituições. Então, é importante pensar nessas leis também. Então, para a gente sair um pouco das leis nacionais e pensar também tem as leis internacionais, mecanismos internacionais que também vai falar sobre isso. E um dos que a gente utiliza sempre para as nossas pautas de reivindicações é a OIT 169, que é a Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais em País Independente. Então, o que essa convenção ela traz, né? A consulta prévia aos indígenas, quando se tratar de alguma decisão que vai ser tomada a respeito deles, né, das suas demandas, e também na educação, que é a participação dos povos indígenas na formulação, na execução dos programas de educação, o direito de criarem suas próprias instituições e meios de educação, a alfabetização das crianças na língua própria e também na língua oficial que essas crianças vivem. Então, também do ponto de vista da legislação internacional, né, de mecanismos, aí, ferramentas, né, que ajuda também na implementação da educação escolar indígena. Então, no Brasil, só para a gente ter uma ideia, né, segundo o último censo, como que está esse cenário da educação, né, na atualidade, essa conjuntura, né, da educação escolar indígena? Então, no Brasil, né, foi possível fazer um levantamento de que hoje nós temos mais de 3.000 escolas indígenas e quase 250 mil, né, matrículas de estudantes indígenas, mais de 22 mil professores, né, indígenas. Então, essas estimativas hoje é uma grande conquista, porque até tempos atrás isso não se tinha, e hoje conseguiu se avançar bastante, né, dentro desses aspectos da educação escolar indígena, tanto na construção de escola, alunos estudando, os professores lecionando, os professores indígenas, né, são escolas estaduais, escolas municipais, os professores, né, na sua maioria são indígenas, né, então isso é uma conquista muito grande do país. Isso em nível de Brasil.
Agora, em nível de estado de São Paulo, e aí nós temos aí também um levantamento, né, dos levantamentos recentes no estado de São Paulo, que hoje são mais de 200 professores indígenas, né, quase 300, por aí, um pouco mais, e aí alunos matriculados são quase 2.000 alunos, né, nós temos aí mais de 40 escolas, atendendo os diferentes segmentos, né, do ensino básico, começando pela educação infantil, ensino fundamental, nas iniciais e finais, escolas já atendendo o ensino médio, educação de jovens e adultos, e atendendo uma diversidade, né, de povos aí, que no estado nós temos Guarani-Andeva, Guarani-Mbuá, Terena, Krená, Caigangue, esses povos mais em áreas indígenas, né, em áreas indígenas distribuídas, né, em quase todo o estado, né, mais de 5 regiões, litoral sul, litoral norte, capital, Vale do Ribeira, interior, sudoeste. Então, atendendo, né, esse é o cenário do estado de São Paulo. E aí, agora, né, talvez atingindo mais a expectativa aí da nossa conversa, mas é importante ter, né, essa noção do que acontece, o que aconteceu dentro desse modelo de educação escolar indígena, dentro do modelo, né, que era oferecido, né, ofertado para os indígenas, o que está se tendo hoje, né? Então, e o que os indígenas estão pensando disso, né? Dentro dessa perspectiva, né? O que os indígenas estão pensando? O que eles estão vendo, né? Então, pensando nisso, que talvez a nossa formação de hoje, né, vai tentar mostrar um pouco dessa ótica guarani. Então, foi até engraçado que o Maurício tinha colocado ali que o professor estava amarrando o calçado do aluno. Mas aí eu disse para ele, não, está amarrando um cipó, né, que é uma brincadeira tradicional, um momento de interculturalidade, porque a criança ali, o professor é Guarani-Andeva, a criança é Caigangue, é Terena, né? Se eu não estiver enganado, é Caigangue, é Terena. Então era um intercâmbio, né, cultural entre duas comunidades, né, aqui da região, e no momento de atividade, né, de uma atividade pedagógica, de uma brincadeira tradicional, né? Então isso é uma mudança, né, de paradigma, né? Então um professor indígena ali levando os conhecimentos tradicionais para e além do mais, né, esse contato com as outras etnias que vem acrescentar, né? Isso é importante. Então, algumas visões, alguns pensamentos que eu trouxe. Então, fortalecimento da cultura, né, essa educação escolar indígena. Por quê? Hoje a escola indígena diferenciada vem ajudando muito a comunidade no fortalecimento da cultura. Foi uma conquista das lideranças mais antigas. E hoje as lideranças, juntamente com a comunidade, têm o dever de dar continuidade àquilo que foi conquistado. Então, olha só, uma fala, né, de um cacique guarani, e ele fala desse fortalecimento da cultura, né, que antes não tinha. Era um modelo de assimilação, né, de integração, que não valorizava a cultura indígena e hoje já valoriza. A escola é uma referência, a educação escolar indígena passa a ser uma referência. Aí, o protagonismo, né, dos indígenas dentro da escola, né? O professor, ele está ali, ele é indígena, então o protagonismo é indígena. Então, hoje podemos sorrir novamente diante dessa nova realidade, na qual somos protagonistas. Digo, somos nós que junto com os nossos sábios mais velhos podemos escolher o que queremos de melhor para a nossa população indígena, valorizando a cada dia o Nhanderecó, ou seja, nosso jeito de ser indígena. Então, também, né, esse protagonismo, a valorização
do Nyanderecoque para o Guarani, é o sistema Guarani, né, é o modo de vida Guarani, né, então está condicionado à forma que ele vive, que ele pensa, a sua cosmologia, né, pertence à sua epistemologia, né, sua ciência, sua forma de pensar. Aí outro objetivo, né, da escola indígena é a formação de guerreiros. A escola indígena deve ser um espaço de formação de guerreiros, politicamente e ideologicamente preparado para lutas e resistência, defensores dos direitos, não apenas um ambiente de escolarização convencional. Primeira lição que deveriam ensinar, a essência do ser indígena, do ser guarani, do ser caigangue, do ser terena, do ser caiapó, enfim, o significado de ser de cada povo. Vamos descolonizar a educação escolar e a escola em nossos territórios. Então, uma liderança indígena guarani do Paraná, ele é presidente da Articulação dos Povos Indígenas do Sul, né? Então, um pensamento muito importante, né? Que a escola tem o dever de formar guerreiros para as lutas, né? Defender seus direitos. Também, outro pensamento importante, né? Esse de um pai, de aluno, ele diz assim, a escola aqui é diferente, onde morei era só escola. Hoje, meus filhos aqui aprendem várias coisas, como mexer na horta e participar da cultura. Ela não pode parar. Dessa forma, interage com tudo. Não pode parar. Está caminhando. Então, não pode parar, né? Então, esse modelo, esse novo paradigma, é um paradigma que, como ele diz, interage com tudo, né? Com a língua, com muitos conhecimentos, né? Ancestrais dos indígenas. Aí também essa escola hoje, ela é motivo de orgulho, né? Para a identidade, hoje o aluno, ele tem orgulho de falar quem ele é, a etnia que ele pertence. Então, isso devido à escola diferenciada na parte da cultura. Eu não tive a oportunidade de aprender a cultura na escola de antigamente. Eles estão bem cuidados. Temos que ter orgulho dela. Daqui para frente temos que se preocupar com o idioma. Queremos que a coisa anda. A cultura é muito importante. Não estamos ajudando, mas tem que dar continuidade. Todos têm que falar. Os pais, os alunos, os professores. Na parte do não índio, eles estão adiantados, estão mais avançados. Minha preocupação é com o idioma. Antes, professores procuravam em casa, ou eles somente pesquisam nos livros. É diferente aprender no livro e com os falantes. A escola tem segurança e foi feita para os alunos da comunidade. Os pais têm que ter pulso firme. Então, né, um olhar talvez um pouco crítico também, mas também falando da importância da escola, né, que a escola tem que ir para além dos muros, né? Ela tem que estar relacionada com tudo, né? Com o mundo externo, né? Que é além das quatro paredes, né? Ir para a mata, para o rio, né? Fazer as pesquisas, ir para casas de rezas. Então, um olhar também guarani. Aí aqui, né? Sobre a língua, outro olhar, né? Que fala tem pouca experiência na língua indígena. A escola é o centro das atenções. A escola começou com Claudemir, a avó Adelaide. Para aprender a língua não é rápido. Eu aprendi a língua na escola. Quando eu entrei na escola, fui pesquisar para ensinar. O que eu aprendi está na minha cabeça. A escola é tudo, abrange todos os aspectos. Minha filha está aprendendo bastante. A escola está envolvida com tudo. Os desafios estão para nos ajudar a alcançar os objetivos. Então, também um outro olhar, né, de uma liderança, falando que ele aprendeu a língua na escola, da importância da escola, isso na vida dele, também vai ser importante. Ela abrange tudo, ele fala todos os aspectos. E aí vai ser importante para a filha também, para os filhos, para as futuras gerações, né? Então, eu acho que um pensamento muito importante que fecha, né, esse ponto de vista, essa perspectiva é uma frase que nós fizemos, né, em boa parte eu ajudei a pensar nisso, né, que o que nos orienta, que nos fortalece, são os nossos ancestrais, né? Então, o que esses ancestrais, eles trouxeram, né, para que a gente pudesse continuar sendo quem nós somos, né? Indígenas, de diferentes etnias.
Então, é a sabedoria, né, desses nossos ancestrais que nos une e nos fortalece. Nhanenamon Iraquá e Manguaré, Nhanimono On, Nhanimo Baraete. Né? A sabedoria dos nossos ancestrais nos une e nos fortalece. Então, eu acredito que seja isso que move, né, as nossas escolas, que move a nossa educação escolar indígena de hoje. Então, eu me pautei, né, me fundamentei em algumas, boa parte, né, do que eu falei aí está nas minhas pesquisas, né, inclusive na dissertação que eu estou escrevendo agora, e é o que tem, né, aí me ajudado a entender toda essa dinâmica, esses processos históricos da educação escolar indígena, que, como eu disse, ela é pauta do movimento indígena, ela é uma das pautas principais, né, porque essas visões, por que ela é pauta do movimento indígena? Porque ela é tudo isso, né, que eu disse, através das falas dessas pessoas. É um espaço de formação, formar guerreiros, né? Então, só para fechar aqui, eu trago também uma fala de um importante liderança, Marçal Tupães, que ele dizia, depois da geração dele, se levantaria outros indígenas com os novos conhecimentos, com os conhecimentos que pudessem interagir, né, de um grau de conhecimento com o não indígena, né? Então ele dizia isso. Então eu acho que talvez a gente venha aí numa formação de intelectuais, de guerreiros, hoje, né, armados com esses conhecimentos, né, que vêm a complementar os conhecimentos tradicionais. Então, é o que eu gostaria de apresentar para vocês hoje, né, desculpa todo esse transtorno com transmissão de internet, cai, levanta, e cabe energia, espero que a gente possa conversar presencialmente, né, e a gente possa retomar esse assunto em outro momento, né, sem essas interrupções. Então, era isso, Maurício, desculpa e obrigado aí pelo espaço, tá? Tiago, a gente que agradece imensamente a sua disponibilidade e a sua persistência e resistência no sentido de terminar esse encontro de hoje com todas essas adversidades de conexão, com a falta de energia, e foi uma aula incrível sobre a história da escola, especialmente o advento e o surgimento da escola indígena. Muito bacana. Ao longo da sua fala, me veio uma série de questões e perguntas a respeito. A gente tem ainda alguns minutos, eu penso que a gente pode fazer uma rodada de perguntas, se você tiver essa disponibilidade, para a gente continuar, né, e aproveitar esse momento. E até, Tiago, te ouvindo, né, e pensando nesse momento atual que a gente vive, da pandemia, do isolamento, a gente sabe que nas aldeias, né, aqui no estado de São Paulo, que a gente acompanha mais de perto por conta do trabalho do museu, vocês fizeram todo um trabalho de cuidado, quem entra, quem sai das aldeias, quem não é morador, quem não é indígena não pode entrar nas aldeias, e eu queria que você falasse um pouco como que, nesse momento, né, como que ficou a educação indígena na escola indígena nesse momento de pandemia, né, como ela vem ocorrendo. A gente sabe que aqui no estado de São Paulo, os grupos indígenas já tomaram as 2 vacinas, a gente conversou com os nossos parceiros, todo mundo já foi vacinado, e como vocês têm lidado com a escola indígena nesse momento, porque é uma situação aqui que o nosso público, boa parte de professores e professoras, vem também se desdobrando, né, aqui pensando nos professores não indígenas do estado, vem buscando, né, muitas formas que esse contato com seus estudantes, né, dentro desse universo de desigualdade, ele minimamente ocorra. Aí, se você puder falar um pouco para a gente como que a escola indígena funcionou, o que vocês fizeram ao longo dessa pandemia, o que vem ocorrendo,
e quais são as perspectivas? A gente está passando essa, né, o momento que a gente vive desde que chegou para nós, né, essa pandemia, que de início a gente não sabia muito bem o que era, eu acho que para todo mundo, né, o que estava acontecendo, e tem muita gente que não sabe ainda o que está acontecendo, o que isso significa, né, o que isso representa, em vários sentidos, né, para nós indígenas que ao longo, né, do contato tivemos muitas perdas, né, muitas mortes por diversas questões, né, seja de questões de extermínio, por questões de acabar, né, de apagar o indígena aqui no país, mas também pelas doenças, né, doenças importadas, né, que acabou, né, dizimando muitos indígenas, principalmente aqui no Araribá. Foi uma baixa muito grande no início do século XX, né, nos anos de 1918, 1919, os guaranis quase, né, foram totalmente exterminados, né, pela gripe espanhola. E novamente essa doença chega, né, e agora também, né, fazendo muitas vítimas. E isso muda todo o comportamento, muda a organização dentro da comunidade, a educação é afetada também, né, de certa forma, essa educação institucional, né, que é a educação escolar indígena, e ainda nós temos entraves e muito ainda a ser construído, que é uma autonomia de fato, né, nós temos autonomia em alguns aspectos, em outros não também, isso a gente precisa destacar, né, que ainda nós encontramos muitos desafios dentro dos órgãos mantenedores, né, da educação escolar indígena, seja de nível estadual, federal, e acabamos seguindo, né, também uma programação, né, para ensino à distância, remoto, e cada professor, né, cada escola, ela vai se orientando de acordo com a realidade, né, desses alunos, né, cada uma da tem alguns pensadores, alguns pesquisadores da educação escolar indígena, que eles dizem, né, que a educação, as comunidades indígenas, por ter uma diversidade, né, é preciso entender que não pode se pensar numa proposta para cada etnia de educação ou para cada região, para cada estado. É necessário levar em conta o projeto de vida de cada comunidade, né? Não tem como você colocar todos os Guarani-Andeva dentro da mesma proposta, né? Porque cada comunidade tem uma realidade diferente. Eu posso estar a 1 quilômetro de distância daquela comunidade, né? Então, e as instituições não têm ainda, né, esse preparo para poder lidar com essas situações. Então, nós encontramos dificuldades aí também. E a pandemia revela muitas coisas, né? Então, é isso, mas nós estamos nos cuidando, os maiores de idade já foram vacinados, e ainda, né, por mais que a gente teve baixas em nível nacional de indígenas aí, atingindo quase 1.000 indígenas, né, aí vitimados, né, pela Covid-19, na nossa região não teve tantos, mas também tivemos baixas aqui, principalmente na região de Tupã, na aldeia de Vanuíri, né, foi na onde aqui da coordenação, faz parte da jurisdição da saúde aqui da região, onde teve mais baixa nessa comunidade, né, e pessoas de idades, pessoas anciãs, detentoras de conhecimento, então isso acaba interferindo, né, depois nessa dinâmica que a gente tem com as pessoas mais velhas, para que elas colaborem, né, nessa educação escolar indígena. Então, também nós, né, estamos
nessa situação na atualidade com a pandemia. Obrigado, Tiago. Bom saber que todos estão bem e se cuidando nesse momento tão difícil que a gente vem vivendo no país, né? E que o mundo virtual, com todas as suas dificuldades e desigualdades, tem proporcionado esses momentos de troca e de fortalecimento para todos nós. Tiago, tem uma pergunta. Bom, tem muitos comentários aqui te elogiando, agradecendo a sua apresentação, agradecendo a sua fala, agradecendo o seu olhar indígena sobre a educação e a educação não indígena. Bom, a gente teve mais de 200 inscrições para essa formação, e no formulário tinha um campo para que as pessoas deixassem algum tipo de comentário ou pergunta que elas gostariam que o convidado abordasse. Claro que foram muitas, a gente conseguiu ler ontem, o Tiago caiu. Gente, a gente também já está chegando aqui nesse momento final. Eu vou perguntar para o Tiago, né, se a gente pode finalizar o encontro. A gente agradece imensamente a todo mundo que nos acompanhou até esse momento. Tiago voltou. Tiago, podemos finalizar ou, por conta da conexão... Oi. Então, a conexão não está muito boa, mas eu acho que eu vou responder essa pergunta do chat aí, que fala das disciplinas, né? Da organização das disciplinas. Então, isso está muito ligado ao currículo que é oferecido às escolas indígenas. Então, o currículo que nós seguimos é o currículo oficial do Estado, né? Então, ainda é uma dificuldade que nós temos ainda, que não temos um currículo específico. E o ano passado começou a construção de um currículo específico para as escolas indígenas do Estado de São Paulo, né? Esse atraso, né, vamos dizer que é um atraso, porque as secretarias de educação não têm esclarecimento, não tem pessoas técnicas, né, pessoas que tenha saiba lidar, né, com essas questões culturais, e isso interfere, né, num currículo de fato específico, né, que vai nortear as disciplinas. Então, ainda nas escolas indígenas, acaba tendo um currículo oficial, né, que é um currículo que é para todas as escolas do Estado. Isso influencia, né, nas disciplinas. Dentro do currículo, da grade curricular das disciplinas, nós temos aí as disciplinas voltadas ao ensino tradicional, ao ensino da língua, né, Deu uma cortadinha. Aguardar mais um momento que o Tiago deve retornar e aproveitar já para agradecer a participação de todo mundo que está aqui presente. Hoje tivemos uma participação grande de professores. Olha o Tiago. Voltamos, Tiago. O microfone, ele está então, desligado. esse currículo do Estado... Oi. Tá ok. Então, as disciplinas são disciplinas da grade curricular, né? Além das disciplinas comuns, né, universais que a gente tem, português, matemática e tal, tem as disciplinas diferenciadas, né, que traz a disciplina do ensino tradicional, da língua materna, né, então, né, dos segmentos, né, ensino fundamental, anos iniciais, 2, ensino médio. Então, e além, né, do professor, ele ser indígena, ele trazer também para dentro dos
Deu uma cortadinha, Thiago, agora, na fala. O Thiago caiu novamente. Vamos aguardar mais um minuto. Voltou. Ó, eu acho que disciplinas, né? Tem tantas disciplinas universais e as disciplinas específicas dentro dessa grade curricular que nós seguimos, que é oficial do Estado. Legal. Thiago, bom, pelo avançar da hora e também por todas as questões aí que você conseguiu superar, falta de energia e da conexão, novamente eu quero agradecer a sua disponibilidade e a sua abertura e dedicação para que esse evento ocorresse. Então, na semana passada, aqui em São Paulo, foi decretado um grande feriado. O Thiago, ele se prontificou, ele foi, a gente marcou um encontro terça-feira passada. Durante o feriado, o Thiago foi na escola, a gente fez testes de conexão. Então, eu queria, em nome do museu, agradecer imensamente essa oportunidade que você nos deu de aprender e ouvir mais a perspectiva agora em Andeva sobre a educação. Bom, o Thiago, ele, como ele comentou, ele também é um escritor, ele tem o Facebook dele, que vocês podem procurar, que se chama Thiago Oliveira, né? A gente vai divulgar nas nossas redes, e ele tem um último livro que ele lançou, né? Ele voltou. Só para dar um tchau, então, Maurício, eu que agradeço novamente o convite. Legal. E, Thiago, eu estava... né? E obrigado a todos que ouviram, e a gente, né, fica aí aguardando, né, uma outra conversa com a conexão melhor, e quem sabe presencialmente, e a gente vai construindo aí, então, né, essa formação, esse esclarecimento, essa parceria que a gente vem construindo ao longo e mostrar da importância, né, das instituições. Eu falei, citei o MAI, citei, né, os parceiros aí, vocês, né, que eu não poderia deixar de falar, a professora Marília. Bom, a gente vai divulgar nas redes, novamente, o livro do professor Thiago, que ele lançou recentemente. Voltou. Obrigado, né? Muito obrigado mesmo, Maurício. Imagina, Thiago, muito obrigado pela oportunidade, tá bom? E um abraço em todo mundo aí, da TI e das aldeias aí da terra indígena. E se cuidem. E obrigado, gente. Obrigado pela atenção, né? E, Thiago, eu estava só comentando do seu livro. As pessoas que querem, que quiserem adquirir o seu livro, qual que é o caminho? Eu que agradeço. E me sigam aí nas redes sociais, tá bom? Legal. Um abraço. Tá ótimo. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, gente.